Olá, uma boa noite a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a essa transmissão, mais uma vez através do nosso canal aqui no YouTube. Estamos neste mês de outubro comemorando 12 anos de organização da Igreja Batista El Shaddai aqui em Floriano. E nós queremos mais do que nunca compartilhar com você as riquezas da Palavra de Deus. Queremos ser uma comunidade viva de relacionamentos sadios e relevantes como a igreja original. E a nossa missão é alcançar pessoas com o Evangelho e fazer discípulos de Jesus que produzam frutos. Queremos cantar, queremos celebrar ao Senhor pelas suas grandes maravilhas, pelas suas grandes bênçãos derramadas sobre nós, a sua graça de salvação e o privilégio de poder servir a essa geração como comunidade cristã. Como igreja, cremos que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é inerrante, que a palavra de Deus tem autoridade. Cremos que Cristo é o nosso cabeça, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Então, a partir de agora, queremos dar as boas-vindas ao Projeto Sola, que prontamente atendeu o nosso convite. Eles estão hoje aqui para louvar a Deus juntamente conosco. Se deleite, glorifique e adore ao Senhor. Compartilhe essa transmissão a outras pessoas, seus familiares, seus amigos, colegas de trabalho. Compartilhe com quantas pessoas você puder essa transmissão, este tempo de adoração agora. Vamos então acompanhar e louvar a Deus com o Projeto Sola. Olá, meus irmãos e irmãs da Igreja Batista El Shaddai em Floriano, no Piauí, nesse evento Edificai-vos, que comemora aí o aniversário da igreja. Pra gente do Projeto Sola é uma alegria cantar e também celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando do que Ele fez, lembrando de quem Ele é, alimentando com a palavra de Deus o nosso coração. Convido você a cantar com a gente essas canções. Pois Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Nos trouxe a redenção, a esperança retomou, graça e paz nos revelou. Ele decidiu me amar e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu
render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar, tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Salvador, poderoso e grande Deus, para sempre é o teu amor, e chamas pra ti os que são teus. O teu trono está no alto dos céus, mas vive no meio de nós. Quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. Ao som da sua voz se fez o céu, a terra e o mar. E se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como o vapor a minha vida de passar, mais seguro estou em tua graça, vou descansar. Resgatados pela sua cruz, preservados em amor, que pela graça que há em ti concedeu-nos o favor.
vapor a minha vida de passar. Pai, seguro estou em tua graça, vou descansar. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Para ver o Pai, olhe para o Filho, Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. Alegria e paz começam aqui. Pra si um povo escolheu, andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre do que Ele fez, tudo que criou e sustenta, pelo poder da sua mão, nos estendeu a adoção. Somos filhos da aliança eterna. Na morte, na ressurreição, unidos somos no Senhor. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo no seu amor. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem Ele é. Vejo que não sou quem
verdade. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem for. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Louvado seja Deus por essas canções, por essas músicas que nos edificaram, essas músicas que trouxeram à nossa memória a riqueza, a beleza do Evangelho e da graça de Deus sobre nós. Agora teremos a ministração da Palavra de Deus, sendo ministrada por um servo, um homem do Senhor, o pastor Davi Cáceres. Ele é um dos pastores da Igreja Batista Pedras Vivas, ali em São Paulo, servindo também ao Ministério Nutra, a editora Nutra em São Paulo. Então, a este homem de Deus também nós queremos dar as boas-vindas. Se deleite, aproveite, se edifique com a ministração da Palavra de Deus a partir desse momento. Para mim é uma grande alegria participar desse tempo de celebração de mais um aniversário da Igreja Batista El Shaddai, em Floriano, Piauí. De fato, eu gostaria de estar presencialmente com os irmãos, mas infelizmente, devido a essa situação de pandemia que vivemos, nós temos que usar esse meio da tecnologia para nos comunicar. É graça do Senhor podermos fazer isso por meio da internet. É algo que eu e você podemos louvar a Deus, que vivemos num tempo onde essas distâncias estão encurtadas e esses
essas lutas que vivemos por esta questão da pandemia podem ser minimamente superadas pela tecnologia. Por isso, louve a Deus também por essa possibilidade. Queria agradecer ao pastor Lucas e ao pastor Marcelo pelo convite feito para ministrar e estar com os irmãos, ainda que à distância, a palavra do Senhor. E eu sei que vocês têm celebrado esse 12º aniversário de organização da igreja. Eu quero poder compartilhar a palavra dentro da temática, dentro do tema que tem sido o foco de vocês durante esse período de aniversário, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, na sua segunda porção, onde o edificai-vos é o foco. Eu queria convidar os irmãos a orarem comigo inicialmente, para depois olharmos para a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, só que o versículo 14, e a partir daí, pensarmos um pouco como igreja do Senhor Jesus Cristo, vocês aí em Floriano, eu aqui em São Paulo, nós podemos olhar para a nossa forma de aconselhar, a forma de instruir, a forma de discipular um ao outro, por uma perspectiva bíblica. Ainda que de forma reduzida, eu quero convidar os irmãos a refletirem sobre isso nessa noite. Mas antes, quero convidá-lo a orar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, que a Tua graça esteja conosco, que o Teu Espírito instrua o nosso coração e ilumine os nossos olhos, a nossa mente, para que compreendamos a Tua palavra. E que no final, ó Pai, sejamos servos do Senhor mais aperfeiçoados, pessoas movidas à transformação à imagem de Cristo. Faça isso, ó Deus, para a Tua honra, faça isso, ó Deus, para a Tua glória. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Escrituras no livro de 1 Tessalonicenses. E, sem dúvida alguma, Paulo, nessa carta, está falando para uma igreja que é bastante recente. Ele possivelmente foi o fundador desta igreja e, logo que ele deixa a igreja, ele tem que escrever essa carta para reforçar aspectos da fé e aprimorar elementos que são importantes para que essa igreja continue crescendo em vitalidade. E esse é o meu desejo para vocês também. Uma igreja que nasce, ela é uma igreja que está neste processo de aperfeiçoamento em Cristo Jesus, à medida que ela vai notando quais são áreas que podem ser aperfeiçoadas. E este é um processo que nunca termina. Sempre haverá algo que uma igreja local tem que pensar em como ela se conforma à vida que Cristo nos outorga. Paulo já havia trabalhado nesse contexto do capítulo 5, nos versos imediatamente anteriores àquele que eu vou abordar com os irmãos no versículo 14, sobre a responsabilidade dos presbíteros, aquilo que é próprio do presbítero em relação à sua igreja, e o que a igreja tem que fazer com o presbítero quando este lida e prega e ensina e discipula e aconselha de modo bastante correto. Uma vez que o líder, o presbítero, tem responsabilidades para com a igreja local tem responsabilidades com a sua própria vida local. Não é algo somente que o presbítero tem que cumprir, tem algo, sim, que a igreja com a igreja, os membros de Cristo Jesus têm que fazer com a sua igreja local. O desenvolvimento da piedade não depende somente de líderes que encorajam e ensinam corretamente. Isso é fundamental e imprescindível para qualquer igreja que quer crescer em vitalidade. Mas, sem dúvida alguma, uma igreja que cresce em vitalidade, cresce em piedade, é uma igreja cujos membros também se envolvem no pastoreio mútuo, no cuidado de um para com o outro. A vitalidade de uma igreja que almeja ser aperfeiçoada à imagem de Cristo pode ser percebida por este cuidado mútuo. Por isso, eu convido você a ler comigo o versículo 14 de 1 Tessalonicenses capítulo 5. E a partir deste único versículo, eu quero fazer apenas uma constatação. E nessa constatação poder abordar características que são fundamentais para este cuidado mútuo dentro da igreja local. A palavra do Senhor diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos,
consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. E esse texto nos apresenta uma verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, que é a constatação que eu faço desse texto, desse versículo. O cuidado mútuo é vital para que uma igreja que almeja ser aperfeiçoada à imagem de Cristo permaneça saudável. Não existe um modo muito claro a não ser este que Paulo coloca. Uma igreja que quer crescer saudável e crescer madura à imagem de Cristo tem que ser uma igreja que se preocupa com o cuidado mútuo. A igreja local, ela abriga muitas pessoas. Ela abriga dentro dela pessoas que estão numa caminhada talvez de conhecer a Cristo, mas ainda não conhecem Cristo como Salvador dela. São pessoas que quando entram no prédio, entram no culto, elas estão ouvindo do Evangelho, elas estão tentando compreender o que é essa mensagem do Salvador. Muitos destes entrarão, muitos destes permanecerão durante um tempo no convívio da igreja local, mas muitos destes talvez não façam uma confissão de fé e não depositem toda a sua vida e a sua esperança no Redentor. Talvez não façam nem nesta igreja local e em nenhuma igreja local, mas talvez possam fazer isso em outro contexto. E que vocês que investiram na vida deles durante um período de tempo não verão esse fruto. Talvez outros verão este fruto que vocês hoje colheram, se vocês de fato plantaram aquilo que Cristo Jesus ensina. Mas há esse tipo de pessoa dentro do corpo local. Pessoas que ainda não conhecem a Cristo e convivem com todos nós. Mas também há um outro tipo de pessoa, e talvez esse seja um grupo perigoso no sentido que pode mascarar um desejo por uma vida cristã, mas não um compromisso real com Cristo. E esse é um grupo que o próprio Jesus já havia alertado que poderia haver dentro da igreja. Em Mateus capítulo 7, versículos 21 até 23, nós temos esse alerta de Jesus para esse tipo de indivíduo que muitas vezes frequenta a igreja. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônio, em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Este é o grupo perigoso, porque o indivíduo pode se conformar com a adoração, ele pode se conformar com certa prática de vida, não minto, não roubo, não mato, coisas que são possíveis até mesmo para o incrédulo cumprir, mas ele não depositou a sua confiança plena, a sua dependência em Jesus Cristo. E este é um grupo que muitas vezes está dentro da igreja também. Um grupo que não conheceu a fé salvadora, mas intimamente se vê como alguém alcançado pelo Evangelho de Cristo. Mas há um terceiro grupo, e é o grupo que compõe, na sua grande maioria, a igreja, que são aqueles que de fato foram alcançados pelo Salvador e que estão em momentos diferentes da caminhada cristã. E aqui vale um alerta. O segundo grupo, nenhum de nós deveria julgar. Isso o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, em momento oportuno, julgará. É nosso papel zelarmos por este terceiro grupo. O grupo dos salvos em Cristo Jesus e que estão em momentos distintos da caminhada. Pessoas que talvez sejam mais maduras na fé e por serem mais maduras na fé conseguem compreender certos dilemas da própria realidade da vida cristã. Enquanto pessoas que são mais novas na fé, mais neófitos, ainda precisam alimentar-se de um alimento que é mais pastoso, um alimento que não é tão sólido, tão rico, para que compreendam posteriormente a verdade mais profunda da Escritura. É necessário que a igreja que quer crescer saudável e cheia de vida, compreenda esses três grupos que há dentro dela. Os que não creram,
e que passam e que convivem, aqueles que acham que são crentes e que creram, mas que não são, e aqueles que creram, mas que estão em momentos distintos de sua caminhada e da sua trajetória. Pessoas que são maduras na fé cristã deveriam, portanto, ser bastante pacientes com aqueles que estão iniciando a sua fé cristã. A pessoa mais experimentada na fé não deveria ser uma pessoa que olha para o menos experimentado na fé e impõe sobre ele certas ações ou certos julgamentos que são próprios de um indivíduo que é novo na fé. O experiente, ele precisa ser amoroso com aqueles que estão dentro do seu meio local. Então, pessoas diferentes dentro da igreja precisam de cuidados diferentes dentro da igreja, ainda que debaixo dos mesmos mandamentos e das mesmas ordenanças do Senhor. Eu fico imaginando se estivéssemos no primeiro século e dentro da sua igreja local tivesse o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo como ministros. Sem dúvida alguma, homens experientes e que conviveram, principalmente Pedro, com Jesus Cristo, e Paulo, que teve uma conversão espetacular, de modo tal que compreende a sua pequenez e a sua necessidade da graça em todo momento, e esses dois homens estão nas suas fileiras de igreja local. E entra um novo convertido, uma pessoa que quer conhecer o Evangelho, aceita o Evangelho. É óbvio que Pedro e Paulo e este novo convertido da igreja do primeiro século teriam degraus bastante claros de conhecimento e de experiência da vida cristã. É papel de Pedro e Paulo olharem para este neófito e auxiliarem no processo de desenvolvimento dele, sabendo discernir quem é essa pessoa, qual é o momento da vida e da trajetória dela, para poder ser efetivo no pastoreio deste coração. Isso não é um alerta só para o líder da igreja, para os pastores da igreja. Isso é um alerta que deve estar presente em toda a igreja. Cada um dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo deve ficar atento a quem é o meu irmão, quem é a minha irmã, em que momento da vida cristã ou em que situação de vida esse irmão, essa irmã está, que precisa da minha abordagem de cuidado, da minha abordagem de pastoreio. E quando olhamos para isso, nós vemos que o apóstolo Paulo trata agora dentro desse grupo dos salvos, dos eleitos em Cristo Jesus, resgatados por Cristo. Dentro desse grupo, com diferentes níveis, Paulo aborda 3 pessoas, 3 características de irmãos que estão dentro do seu corpo. E que eu creio estão na tua igreja aí em Floriano, na Igreja Batista El Shaddai, e que precisam desse zelo. Pessoas que, como Paulo diz no versículo 14, precisarão ser admoestadas. Pessoas que estão aí dentro que precisarão ser amparadas. E pessoas que estão aí dentro que precisarão ser consoladas. São 3 grupos de pessoas que Paulo coloca e que ele quer nos instruir no modo como nós devemos pastorear. E eu quero começar a pensar nesse primeiro grupo dentro da igreja local, que é o grupo do insubmisso. É o grupo que Paulo poderíamos traduzir, Paulo poderia chamar esse grupo do grupo dos ociosos. E aos insubmissos, Paulo é bastante claro que o nosso papel deveria ser de admoestação. O apóstolo está chamando a atenção da igreja de modo bastante claro, para que ninguém viva de modo indiferente àquele que está vivendo de modo desordenado. A vida desordenada não deveria ser aceita dentro do corpo local. Se há esse tipo de insubmissão, se há esse tipo de vida distante do caminho do Senhor, é óbvio que o cuidado de um para com o outro, mútuo de um para com o outro, deveria refletir numa abordagem com este insubmisso, que é uma abordagem de admoestação. A igreja está sendo desafiada não só através dos seus líderes, mas através do cuidado de um ao outro, a procurar este que está insubmisso e admoestá-lo. O viver desordenado, esse viver de insubmissão, ele deveria ser algo que na Bíblia é tratado, deveria ser visto como algo na Bíblia que é tratado com muita força e muita ênfase. Porque quando eu admoesto alguém, é porque este alguém está fora do prumo, está fora do caminho.
Em alguns contextos no mundo antigo, esse termo foi usado em contextos de uso militar. Alguém que estava fora da linha do pelotão de formação e ele era trazido para o meio do pelotão, para o meio da linha, para o caminho no qual ele deveria andar. Paulo usou esse termo em outros textos no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 15, verso 14, em Colossenses capítulo 3, verso 16, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15, que eu convido você a abrir comigo. Todavia, no versículo 15 do capítulo 3, ele diz: não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. E ele fala disso quando no verso 14 ele diz de alguém que deveria ser notado dentro da igreja por causa da sua desobediência. Diante da desobediência deste homem, dessa situação que a igreja de 2 Tessalonicenses está passando, esse indivíduo deveria ser notado, destacado. Mas essa admoestação deveria ser severa, mas sendo ainda visto como um irmão. Não é um bate-papo, não é uma conversa ao entorno de uma mesa bastante tranquila, é uma conversa mais séria, é algo que visa reprovar um tipo de vida que esse irmão ou essa irmã vem trilhando. Eu preciso amar o meu irmão a tal ponto que não diga para ele somente vai lá e procura o pastor, mas é sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo, quando vejo alguém que tem caminhado desordenadamente, admoestá-lo. Admoestá-lo como irmão, admoestá-lo seriamente para que ele volte para o caminho do Senhor. Existem algumas especulações sobre o que seria na carta de Tessalônica, tanto na primeira quanto na segunda, esse irmão que vive desordenadamente. E alguns acham que poderia ser até mesmo um irmão que não trabalhava. O capítulo 3 da segunda carta fala sobre isso, de um homem que não queria trabalhar, de pessoas dentro da igreja que não queria trabalhar. E sem dúvida essa é uma possibilidade, mas não é a única possibilidade, creio que não é exclusiva, porque em toda a Escritura há evidência desse aspecto corretivo promovido pelo corpo e povo de Deus. E eu quero lembrá-los de uma situação que está no Antigo Testamento e que envolve Israel, quando Israel estava na fronteira de Canaã, colocado ali na cidade de Sitim, na região de Sitim, perto das planícies de Moabe, e o povo vivia em imoralidade tal, que Deus precisou exercer a sua justiça. Volte e retorne aí para Números, capítulo 25. Não sei quantos já leram esse texto, mas esse texto é bastante importante para percebermos como é o povo de Deus quem corrige. Muitas vezes não chega nem ao líder da igreja, ao líder da congregação, porque o povo já fez esse trabalho de admoestar o insubmisso. Números 25 diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Eu acho interessante notarmos como a vida promíscua, a vida imoral, ela vem sempre associada com uma vida que foge da comunhão com Deus e busca outros deuses. Neste caso, a prostituição do povo de Israel com as filhas de Moabe fez com que o povo também adorasse os deuses dos moabitas. Salomão teve a mesma luta quando ele se deu às mulheres, às muitas mulheres, ele também se deu aos deuses e às divindades das mulheres a quem ele adorava. Eu e você estamos de igual modo inclinados a quando tiramos os nossos olhos e o nosso foco de uma vida moral reta, a inclinarmos o nosso coração a deuses e a ídolos de nosso tempo presente. Deuses e ídolos que vão satisfazer esse desejo intenso por prazer, esse desejo intenso por satisfazer a sua vontade carnal. Mas o texto continua. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Então imagine essa situação, meu irmão, minha irmã que está lendo Números. O povo de Israel pronto para entrar na terra prometida,
Povo esse que já tinha peregrinado quase 40 anos no deserto e passado por todo tipo de provação, chega agora e começa a prostituir-se com as mulheres daquela região e adorar aos deuses dessas mulheres daquela região. A ira do Senhor se inflama contra esse povo e Deus manda a Moisés, o líder, que pegue os líderes das famílias e mate a todos esses que têm se prostituído. E Moisés faz. Imagine a dor, o sofrimento, imagine a angústia que perpassa todo o povo de Israel. Talvez isso produziria temor em todos, e todos, ao olhar esse risco de morte, seriam prevenidos com relação a manter uma vida de imoralidade. Verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Olha que situação mais dramática. Este homem, vendo que aqueles que se prostituíram estavam mortos, vai e pega mais uma das prostitutas e traz no meio do povo, enquanto o povo ainda chorava pelos que morreram, e obstinadamente esse homem leva essa mulher para sua tenda, como que dizendo claramente aquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa conduta: eu não quero viver. Será que é só papel de Moisés agora ir lá e agir com justiça? Sem dúvida ele viu, o versículo mostra que ele passou diante dos olhos de todos e dos olhos de Moisés. Mas o texto também nos relata que, vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Nós notamos que não foi Moisés o líder, mas foi um dentre o povo, que, percebendo a gravidade do pecado que estava no povo, e percebendo a gravidade do pecado daquele homem em particular, foi ele com toda a severidade e matou o homem e a mulher. E o relato é muito claro de como ele o fez em uma única flechada, em uma única ação. Ele matou a ambos. E nesse momento, cessou-se toda a ira e a praga que havia contra a nação naquele momento específico. Foi o povo de Deus zelando pela integridade do povo de Deus. Um homem destemido e que amava a Deus sobre todas as coisas, que olhou para aquilo que acometia a nação e para o pecado de rebeldia daquele homem em particular. E ele falou: isso não pode permanecer dentro do nosso corpo. Isso se deu em outros momentos. Natã fez isso com o rei Davi. Quando Natã vai confrontá-lo e conta uma história infantil para que ele compreenda a gravidade do pecado que ele cometera com Batseba e do assassinato que ele cometera contra Urias. De igual modo, Pedro é confrontado por Paulo, obviamente em situação e pecado distinto, mas Pedro havia se deixado dissimular quando os de Tiago vieram. E Paulo não deixa que esse irmão viva dessa forma, ele confronta a Pedro face a face, buscando trazer uma vitalidade para aquele corpo local. Eu quero desafiar você, meu irmão, a olhar para o seu corpo local e, por amor a Deus e a obra de Cristo Jesus, pensar quem são estes que têm vivido de modo desordenado, insubmisso, e que carecem de uma abordagem de admoestação, de correção. Este é um grupo, um dos grupos dos crentes em Cristo Jesus que precisam ser abordados. E o modo da abordagem é bastante intenso, é bem severo, buscando a restauração desse irmão. Mas esse não é o único grupo. O segundo grupo é o grupo que Paulo identifica ali no capítulo 5, versículo 14 de 1 Tessalonicenses, como sendo o grupo dos desanimados. Aos desanimados eu não vou agir como eu agia com os insubmissos.
Se o insubmisso é alguém que eu preciso admoestar com força, aos desanimados eu preciso consolar. E talvez muitos na igreja de Tessalônica estavam desanimados por causa da perda de irmãos queridos, talvez dos seus próprios familiares. A própria esperança escatológica, que eu sei que os irmãos aí da Igreja Batista El Shaddai já ouviram, irão ouvir neste período, essa esperança escatológica do retorno de Cristo Jesus, do arrebatamento de sua igreja, isso é bastante encorajador para a caminhada. E talvez havia dentro da igreja pessoas desanimadas por causa destes queridos que morreram. Esse grupo difere-se do primeiro grupo porque este grupo não vive em rebeldia. Este grupo não vive em resistência ao ensino da Escritura. Esse grupo tem alguma luta íntima que o desanima, que o abate. Não deveria ser visto no desanimado alguém submisso de primeira vista. Pode ser que o desânimo, quando muito prolongado e quando há resistência, chegue ao ponto de uma insubmissão, mas isso não é a primeira abordagem. A primeira abordagem é olhar para o desanimado e tentar encorajar esse desanimado. Essa ideia de encorajamento é a ideia de alguém que inclina-se para cuidar. Eu quero cuidar de todos aqueles que estão ao meu lado e que eu posso fazer isso. Sim, um elemento negativo, às vezes relacionado a essa palavra, mas há também um elemento bastante positivo, que é o elemento de consolo. Esse termo foi usado por João, no Evangelho de João, no capítulo 11, versos 19 e 31, quando Marta e Maria são consoladas e recebem todo o conforto por causa da morte do seu irmão Lázaro. Fala ao coração da pessoa. A pessoa que está desanimada, o conforto é o falar ao coração dela, é aproximar-se de alguém para falar de maneira que apoie, que faça provisão a essa pessoa, é mostrar e manifestar um trato que é favorável a essa pessoa. E eu quero olhar teriam muitos exemplos, mas talvez eu quero citar somente 2 exemplos para vocês disso, também ali no Antigo Testamento e também um deles no livro de Números. Por isso, volte para Números, capítulo 11, onde nós temos o grande Moisés lutando com um desânimo bastante importante em determinado momento de sua trajetória como líder da nação. No capítulo 11 de Números, nós vemos uma nação que já peregrinara durante muito tempo no deserto e estava num processo de queixar-se de muita coisa. E nesse caso específico, o povo queixou-se do tipo de comida. Eles queriam comer carne, eles queriam comer elementos que estavam à disposição deles quando eles viviam ali no Egito. Eles tinham saudade, como diz o versículo 5, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos em geral. E eles começaram a olhar para o maná e para a codorniz que vinha constantemente e vinha por graça do Senhor para prover toda a nação, todos os dias, em cada um dos dias. Eles começaram a olhar para isso e começaram a murmurar contra o Senhor. Tanto que o versículo 10 de Números 11, o texto bíblico relata que então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Olha que interessante o texto. O texto diz que os líderes das famílias começaram a ir à tenda de Moisés. E um por um vinha e falava: queremos carne, queremos alho poró, queremos alho, queremos as comidas do Egito. Cansamos do maná, cansamos da codorniz. Saía um, entrava o outro. Saiu o outro, entrava outro. E assim sucessivamente todos os líderes da nação. Sem dúvida alguma, Moisés tornou-se exausto por todo este processo. Eventualmente, você pode exaurir o ânimo do seu líder, do seu pastor, ao trazer para ele constante murmuração por aspectos onde Deus já tem feito provisão abundante. E esse é o caso de Moisés aqui em particular. E quando Deus manifesta sua ira, pareceu a Moisés mal Deus ter manifesto a sua ira contra o povo.
isso já é indício de um coração bastante desanimado. Quando, ao invés de ele olhar para o pecado do povo, ele começa a questionar as atuações e o modo como Deus opera o seu plano perfeito na vida do povo e dele como líder da nação. Por isso disse Moisés ao Senhor, versículo 11, por que fizeste mal a teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas, leva-o ao teu colo como a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, e eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Obviamente, esse clamor de Moisés reflete todo o seu desânimo e o seu abatimento. Não estou concordando que tudo o que Moisés disse ao Senhor seja correto ou reto. Não é este o meu foco. O meu foco é mostrar o quanto este homem estava angustiado, abatido, desanimado, sem força, a ponto de pedir para que Deus tirasse a sua própria vida, porque ele não era capaz de suprir aquilo que o povo clamava. Ele sabia quem podia clamar. Por isso que ele clama ao Senhor, Senhor, eu não sou o pai deste povo. Eu não sou o pai deste povo. E é muito especial ver como Deus então trata de Moisés. Porque Deus trata de Moisés de modo bastante amoroso. Ele provê e ele encoraja Moisés. Versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deus poderia ter chegado para Moisés e dito para Moisés, Moisés, você está murmurando contra mim, dizendo que eu errei ao te constituir o líder sobre essa nação? Deus poderia fazer isso. Deus poderia fazer isso. Porque há um nível de descontentamento no coração de Moisés. Todavia, Deus não faz isso. Deus vem e diz, ok, Moisés, eu entendo a cara. Eu entendo a tua situação. E por isso eu quero prover para você homens que possam contigo liderar o povo e tirar a tua carga. Muitas vezes eu e você, olhando para uma pessoa que está desanimada, não deveríamos chegar e fazer a confrontação de imediato. No primeiro momento, a confrontação deveria ser zelar por ela. Perceber que, de fato, a sua causa é justa e pode ser atendida sem pecado. Ainda que, diferente do primeiro grupo, este grupo pode ser abordado com amor. O profeta Elias é o segundo personagem. E a história do profeta Elias já é bastante mais conhecida de todos nós, está em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 até 8. E ali, nesse primeiro momento, depois de ter feito um grande ato e ter vencido os profetas de Baal, Elias se vê abatido pela perseguição de Acabe e Jezabel particularmente. E ele começa a andar lamentando e por um percurso que deveria ser cumprido em 14 dias, Elias demora 40 dias. E assim como Moisés, Elias, no versículo 4 de 1 Reis 19, também desejou que a sua vida fosse tirada. Elias se pôs a dormir constantemente. Mas Deus também foi amoroso com Elias e ouviu toda a queixa de Elias, real, ainda que insensata, e não repreendeu a Elias naquele momento, mas o fez em momento oportuno posterior. Ele permitiu em todo momento, o Senhor, que Elias dormisse, e dormia e alimentava Elias, alimentava de modo sobrenatural, dava-lhe comida, dava-lhe água. E em algum ponto, Deus, depois de ter Elias restaurado o seu vigor e tido toda a sua dor passada,
ele chegou para Elias e disse: agora Elias, volta, porque tem 7.000 que não se curvaram a Baal. Você não é o único. Ainda que essa abordagem tenha sido feita, Deus primeiro cuidou do desanimado Elias. Eu poderia citar outros, como o autor do Salmo 42, dos filhos de Coré. Eu poderia citar também Asaf, eu poderia citar o próprio apóstolo Paulo, que luta intimamente com várias questões que dizem respeito à vida da igreja. Em nenhum momento esses desanimados deixaram de ser cuidados e consolados pelo Senhor. Tanto o salmista, os filhos de Coré, como Asaf, como Paulo, o próprio apóstolo Paulo, tiveram do Senhor todo o encorajamento diante do seu desânimo, todo o consolo diante do seu desânimo. Mas Paulo tem um terceiro e último grupo que eu queria abordar com os irmãos ali em 1 Tessalonicenses. Se o primeiro grupo é o grupo dos insubmissos que devem ser admoestados, se o segundo grupo é o grupo dos abatidos, dos desanimados que devem ser consolados, o terceiro grupo é o grupo dos fracos. Fracos estes que devem ser amparados. E essa palavra, ela foi usada por Jesus em outros momentos para descrever algo como uma dedicação, uma devoção. Isso ele fez em Mateus capítulo 6, versículo 24, em Lucas capítulo 16, versículo 13. E também Paulo faz uso desse termo em Tito capítulo 1, versículo 9, quando ele trata da ideia de lealdade presente ao fraco, a esse que está bastante angustiado. Eu tenho que amparar, eu tenho que cuidar. E é papel da igreja como um todo ligar-se, por assim dizer, de modo leal, por assim dizer, àqueles que estão no caminho enfrentando dúvidas e lutas e questionamentos que outros da trajetória cristã já passaram. O fraco aqui é aquele que ainda não foi instruído plenamente em todo o conteúdo e por isso, diante dos dilemas da vida e da fé cristã que vão surgindo, muitas vezes a sua fé se torna uma fé cambaleante, se torna uma fé cheia de dúvidas, uma fé que precisa ser fortalecida com a verdade. E é toda a igreja junta e unida que pode fazer esse papel, entendendo que é seu papel ser leal neste processo. É o ministrar a um coração, e ao coração destes, seja com ensino, ou seja com um exemplo de como aplicar as Escrituras às muitas situações da vida. Não existe somente o ensino formal, aquilo que eu e você estamos habituados a fazer e a ouvir. Aquele onde um professor, ou um pastor, ou um pregador vem e ensina algo. Existe também o ensino informal ou não formal, onde pessoas podem ver o modo como você vive a vida cristã, o modo como você reage diante das lutas da vida cristã. E nesse sentido, seria bastante importante que nesse processo de lidar com os fracos, houvesse o aspecto do ensino, mas houvesse também o aspecto do modelar. O aspecto de chamar para perto de si, de chamar para a sua casa, para o seu convívio e mostrar o modo como deveria ser vivida a vida cristã. É interessante você ver como filhos replicam aquilo que os seus pais fazem, não porque os pais ensinam aquilo, mas porque os filhos veem aquilo nos pais. E muitas vezes, pessoas que estão começando e estão lutando com aspectos da fé cristã, precisam ser expostos a modelos de homens e mulheres saudáveis, maduros, e que vão apresentar que as lutas são frequentes e as dúvidas podem até surgir, mas que há um caminho a ser trilhado. Este amparo, este sustento, esta lealdade implica até mesmo muitas vezes abrir mão de algo que é legítimo. Aquele que é mais forte na fé, no sentido de que já conhece e já vivencia certos aspectos da fé cristã, ele pode, por momento e por um tempo, abrir mão de algo que é legítimo a ele.
por amor àquele que é mais fraco, enquanto o que é mais fraco aprende. Paulo argumenta longamente sobre isso em 1 Coríntios, tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 14. Quando nesses contextos, Paulo vai abordar questões que são controversas dentro da igreja de Corinto e que a igreja de Corinto julgava que, tendo muito saber, eles poderiam se dar a certas práticas. E que mesmo aqueles que não eram tão maduros e seriam levados pela prática dos mais experientes a um viver dissoluto, que na sua própria consciência os levava ao pecado. O maduro, ele precisa olhar para o fraco e falar assim, ok, eu até tenho a consciência de que isso não é erro, mas eu me limito, por amor ao meu irmão, eu não faço. Há um filósofo grego de nome Epíteto que viveu no período do Novo Testamento, no ano 50 até o ano 135 depois de Cristo, e cuja obra dele visava falar sobre a felicidade humana. E dentro desse contexto, Epíteto disse, toda faculdade que é adquirida pelos incultos e fracos é perigosa para eles. Ele está querendo dizer que todo conhecimento que uma pessoa que é fraca, que é inculta, adquire se torna um perigo para essa pessoa. Por quê? Pois é capaz de torná-los inchados e vaidosos por causa disso. E é justamente o que Paulo vai contra. Paulo, ele não quer deixar de ensinar o fraco. Paulo quer ensinar o fraco para que ele se torne forte. E Epíteto não queria ensinar pessoas fracas ou incultas, porque ele queria permanecer na posição dele, de ser alguém que se julgava muito detentor de conhecimento. E assim ele poderia olhar com uma atitude bastante orgulhosa para aquele. Paulo quer ir contra isso. E quer neste processo, conforme ele vai trabalhando no coração deste fraco, evitar que tanto o orgulho quanto esse inchaço que possa vir por causa do conhecimento, essa vaidade que possa vir por causa do conhecimento, não atinja o novo convertido ou o irmão que está em luta. Justamente porque vê nele um modelo de humildade. Eu deveria ser alguém que olha para o irmão em fraqueza e busco uma vida de grande compaixão para ensino e modelagem. Quem são os dentro de minha igreja que eu preciso trazer para junto de mim? É um não julgar, mas é um acolher. E aqui é um não julgar, não porque eu não quero olhar para o pecado, não é disso que Paulo está tratando. É entender que há lutas próprias da caminhada e da trajetória da fé cristã, que o indivíduo no processo talvez ainda não conheça, e que vai pecar e vai errar. Mas ele não é o insubmisso que precisa ser admoestado. Ele não é como aquele homem de Números 25, que depois de ter visto a punição, pegou uma mulher e trouxe para o meio da congregação. Este é alguém que está literalmente lutando. Como é que eu compreendo o sofrimento? Como é que eu educo os meus filhos? Como é que eu lido com minha esposa ou com o meu marido? Como é que eu lido com a minha solteirice? Como é que eu lido quando o meu trabalho, e no meu trabalho eu tenho pressões e tentações? Como é que eu lido com perguntas que dizem respeito ao processo de santificação, que ora eu consigo vencer certos pecados e parece que outro momento eu não consigo lutar de mesmo modo? Esses são dilemas que ora vêm, ora vão na experiência de todos nós da vida cristã, com mais intensidade para alguns, com menos intensidade para outros, mas que o corpo de Cristo, os irmãos e não somente a liderança, o corpo de Cristo pode olhar para isso e dizer, eu quero cuidar de você. Eu quero zelar da tua e pela tua vida. Eu quero que você gaste um sábado à tarde comigo em casa para ver como eu trato os meus filhos. E vendo como eu trato os meus filhos, você possa ter um modelo e um referencial de paternidade bíblico para o seu lar. Eu quero fazer isso com moças mais jovens e levar e apresentar essas moças mais jovens a mulheres mais velhas e experientes no Senhor, que vão mostrar para elas qual é o caminho da vida do lar. Eu quero pegar jovens mais velhos, colocar com adolescentes,
E mostrar para esses adolescentes, a partir do modelo de jovens piedosos, que a vida cristã vale a pena. Ainda que em meio às tensões e às pressões da própria juventude, há um caminho que jovens e adolescentes podem trilhar no amor do Senhor e que outros já trilharam e têm vivido em retidão. Existem tantas maneiras que vocês podem pensar em como amparar o fraco, carregá-lo verdadeiramente e não julgá-lo dizendo que ele está em pecado. Este é o insubmisso, o pecado claro e evidente, que depois de admoestado 1, 2 ou 3 vezes, não muda. O fraco não é este. Se eu tratar o fraco como eu trato o insubmisso, eu vou acabar com a vida do fraco. Por isso, Paulo conclui o versículo 14 dizendo: sejam longânimos para com todos. Quer eu lide com o insubmisso, quer eu lide com este que está fraco, quer eu lide com aquele que é desanimado, a longanimidade tem que permear todas essas ações. E esse é um desafio. É um desafio ser longânimo com o fraco, tanto quanto é um desafio ser longânimo para com o insubmisso. Mas esse deve ser o nosso papel. Lembrando que a longanimidade é fruto do Espírito. Ou seja, não é uma paciência somente. É o próprio Espírito trabalhando no coração de toda a igreja para que isso seja evidente no corpo. E é também uma expressão genuína do amor de Cristo na dinâmica da igreja. Porque Deus é longânimo para conosco. Ele é amoroso para conosco. E o amor é definido dessa forma em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4. Por isso, deveria ser exibida para qualquer um dos 3 grupos que Paulo disse. Se numa igreja eu tenho, então, descrentes que estão passando, conhecendo o Evangelho, e não sabemos se crerão ou não. Se temos dentro da igreja pessoas que talvez se julguem crentes, e esses eu não posso avaliar e nem julgar, vou deixar que Deus o faça. Nós temos dentro da igreja os crentes em Cristo Jesus, reais e verdadeiros. E que dentro desse grupo há insubmissos que precisam ser admoestados, há desanimados que precisam ser encorajados e há fracos que precisam ser amparados. Mas com todos eles, nós precisamos agir com longanimidade. E se uma igreja quer crescer dia após dia com vitalidade e saúde, eu quero que a igreja de vocês não tenha só 12, tenha 30, tenha 40, tenha 50 anos e tenha toda essa idade com vitalidade e saúde. A igreja de vocês vai precisar sempre zelar por esses aspectos. Se virmos pecado, precisamos admoestar com longanimidade. Se tem alguém que está abatido, eu quero consolar essa pessoa. E se há necessidade de ensinar, eu quero ensinar, quer por verdade proclamada, mas por modelo de vida, para que a igreja cresça saudável. O cuidado mútuo é vital para que uma igreja que almeja ser aperfeiçoada à imagem de Cristo Jesus permaneça saudável. E esse é o meu desejo para vocês. Admoeste o insubmisso, console o desanimado, ampare o fraco, mas com todos sejam longânimes. Que Deus abençoe a igreja de vocês e lhes dê anos e muitos anos de serviço ao Senhor e cuidado mútuo. Quero orar com vocês e terminar esse nosso tempo. Pai, zele por esta igreja, Igreja Batista El Shaddai. Eles dê anos de vitalidade, anos de saúde, mas que essa vitalidade e essa saúde venham por um cuidado mútuo, por liderança que se importa com o corpo, mas por um corpo que se importa com o corpo. Quando houver pecado, que haja admoestação. Quando houver desânimo, que haja consolo. E quando houver, ó Pai, fracos, que haja amparo, para que haja fortalecimento através de um modelo piedoso. Com todos, o nosso coração deve ser um coração que evidencie longanimidade, porque o Senhor tem sido longânime para conosco. O Senhor tem nos corrigido quando insubmissos somos. O Senhor nos tem consolado
quando estamos desanimados. E o Senhor dá gotas da tua graça quando fracos estamos e precisamos conhecer do Senhor. Que como o Senhor nos trata, nós tratemos o corpo e assim a igreja cresça, para a tua honra e para a tua glória. Abençoe essa igreja, abençoe esse corpo local. E essa é a nossa oração. Gratos pelo privilégio de compartilhar da palavra com eles. Que o Senhor os abençoe e os guarde, ó Pai. Esse é meu desejo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. O Senhor é o meu pastor, e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar. Águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto está. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre
que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. O bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade, a vida se manifestou como um de nós se fez, a si mesmo esvaziou, o seu sangue derramou, servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu, palavra que nos leva das trevas à luz, a escuridão não venceu.
se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a terra nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a terra nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a terra nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão, que Deus envolve seu amor e a paz, já que o coração e a terra nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Nós gostaríamos então de agradecer a você meu irmão, a você minha irmã, a você amigo, que entrou no nosso canal, que participou dessa transmissão, que compartilhou com outras pessoas, a você que cantou, adorou ao Senhor junto com o Projeto Sola, a você que acompanhou atentamente com a Escritura aberta, aprendendo mais do Senhor, da sua graça sobre nós. Essa mensagem que nos trouxe confrontação, nos trouxe esperança e trouxe a mensagem de transformação que todos nós precisamos. Nós desejamos a você uma boa noite, um bom restante de semana, na paz do Senhor Jesus. Se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana através do nosso canal, através dos nossos canais, no YouTube e no Facebook, mais uma vez sendo ministrados pela palavra do Senhor. Um grande abraço.